filho, saiba que tu é amado. Vem, anda comigo, seguindo os meus passos. Hoje não vai perceber, mas tu vai ver que eu fiz tudo isso por você. Sinto paz em mim, Deus e Marco, assim Marque Deus, que me rende. Acorda, meu filho, saiba que tu é amado. Vem, anda comigo, seguindo os meus passos. Hoje não vai perceber, mas tu vai ver que eu fiz tudo isso por você. Sinto paz em mim. Deus. Boa noite, minha gente. Boa noite, o povo de Deus, a paz do Senhor. Boa noite, povo fitness do meu Instagram. Como é que vocês estão? É um prazer receber vocês aqui em mais um episódio do nosso podcast Me Conta Tudo. E hoje com a participação super especial da minha advogada e amiga, doutora Nevita Luna. Ô, Tabata, que alegria conhecer o podcast, que espaço lindo, quanta bênção de Deus na sua vida. É um Como prazer eu tô recebê-la feliz aqui. de estar aqui hoje, Tabata. Como eu tô feliz com seu sucesso, com seu crescimento, com as bênçãos na sua vida. Parabéns, obrigada. Tabata. Para mim é uma alegria estar aqui hoje. Obrigada, é uma honra recebê-la aqui. Foi recorde na minha caixinha de perguntas lá que eu botei de... Gente, quem vocês querem ter lá no meu podcast? Doutora Nevita, doutora Nevita, doutora Nevita. Foi mesmo. Ai, meu Deus. Isso, desde quando? Acho que foi semana passada, você compartilhou um story que me marcou. Minha cliente linda. E quando o pessoal viu, o quê, doutora Nevita? Sou advogada. Eu digo, é minha advogada. Então, convida ela pro podcast. Eita, que maravilha, que joia. Assim, Então, o essa pedido de advogada vocês vai é uma ficar ordem. toda sem jeito, assim. Deixa eu apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, doutora Nevita. Ela é graduada em Direito pelo UniP e em Filosofia pela UFPB, mestre em Filosofia pela UFPB também e doutora em Direito pela UFPE e PhD em Direito com estágio na ULaval, que é a Universidade do Canadá. Exatamente, Tabata, mas eu acredito que o direito de família ele é muito mais vivido e sentido na prática do dia a dia. Todos esses títulos, esses livros, esses artigos que eu publiquei ao longo da minha vida, eles são muito importantes para a construção da advogada que eu sou hoje, mas a gente vai ver que o que realmente ensina as dores das pessoas, das famílias, o que a gente mais vê na prática, é no escritório. E aí eu até tenho um conselho, uma dica para dar para as jovens advogadas que gostam de direito de família, é que elas sempre procurem aliar a teoria que está nos livros e também com estágio, seja na Defensoria Pública, seja no fórum, seja no escritório de advocacia, porque só a prática ensina as dores. É verdade. E também vi aqui que você atua, né? Essa parte eu já sei, que faz tempo que você está comigo, atua na área de direito da família e em questões jurídicas que envolvem o divórcio, pensão alimentícia, guarda de menores, união estável e o casamento afetivo. Exato. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Nevita, não é difícil para você estar numa área e ver diariamente dissoluções, perdas, desconstituição de famílias, crianças que buscam alimentos, pais, mães que abandonam? Não é difícil essa área? E eu digo que não, eu afirmo com muita convicção que não, porque eu trabalho com muito amor diariamente. Então, para mim, não é triste, não é duro, não é árduo. Ao contrário. É satisfatório. É satisfatório e dá uma alegria muito grande quando a gente vê a progressão de uma família que muitas vezes chega no meu escritório triste, no estágio de depressão, de nostalgia, logo após aquela perda, a dissolução daquele lar. E aos poucos, aqueles membros, principalmente as mulheres, vão encontrando sua força em Deus, nas amigas próximas, na rede de apoio e vão se reerguendo. Então, para mim,
é uma alegria muito grande participar desse processo de ajuda, sabe? De florescimento. De uma nova fase. De uma nova fase, exatamente. E o que eu achei muito interessante, assim que eu conheci a doutora Nevita, foi que quando eu a procurei, né? Ela é minha advogada, e quando eu a procurei para estar à frente da causa de Ibrahim, ela não é aquela advogada que envenena, porque eu já conheci outros advogados que envenenam a pessoa, olha, vai como se fosse colocando um ódio na pessoa contra aquele outro lado. E doutora Nevita, não. Ela procura, assim, em todos os aspectos, deixar a pessoa o mais confortável possível, não colocar um contra o outro, porque ela nos dá a certeza de que vamos ter os nossos direitos de acordo com o que a justiça manda, né? Independente de criar raiva, não precisa ter raiva, não precisa ter ódio. É tanto que acredito que já tivemos 2 encontros com o outro lado. É verdade. E sempre, ao final, resultou em sorriso, em abraço, não é, Tabata? Eu procuro não inflamar as relações afetivas e familiares que, por si só, elas já são tão inflamadas, elas já são tão doloridas. Então, se você procura um advogado e ele inflama, coloca o dedo na ferida e adota um perfil mais litigioso, mais incisivo, isso pode distanciar ainda mais pais e filhos. Ferir ainda mais, ferir né? ainda mais marido e mulher, porque o que eu sempre digo, ainda que uma família se dissolva, os elos afetivos, eles são perenes. Então, a gente precisa resgatar, manter um mínimo de diálogo, de comunicação, porque aquela criança que tem hoje 2, 3, 4, 5 anos no momento do divórcio, ela vai crescer, ela vai exigir o encontro dos pais ao longo de toda a vida. E por que não a gente não proporciona este encontro saudável já no escritório de advocacia no momento do divórcio? Mas, graças a Deus, o perfil dos advogados de família, diferente dos advogados de outras áreas, eles são mais consensuais, eles não têm muito essa formação belicosa, não. Então, a gente acaba se especializando em mediações, em ter um atendimento mais humanizado, em acolhimento, numa escuta mais empática. Termina que o advogado se torna praticamente um psicólogo, porque o tanto que vocês escutam, né? É verdade. A gente tem que estar muito bem para que a gente entregue ao cliente a nossa melhor versão. Porque se a gente está mal com nós mesmas, não é? A gente vai acabar transferindo para nosso cliente, para as famílias que a gente atende, as nossas dores, as nossas insatisfações do dia a dia. Então, uma receita, digamos assim, é que o advogado de família, ele esteja sempre próximo de um psicólogo, de um terapeuta, para que ele cuide das próprias dores inerentes ao ser humano. Cada um tem as suas próprias dificuldades, questões do dia a dia, problemas mesmo dentro da família, do advogado de família. Então, é preciso ter parcimônia, ponderação, calma, para entregar ao seu cliente todos os dias a sua melhor versão, com bom humor, com leveza, procurando sempre a solução para aquele caso de forma mais justa, ponderada, né? Sem inflamar tanto aqueles atores, que a gente chama de atores, que fazem parte de um processo de família. E antes de entrar aqui nas principais perguntas feitas pelos seguidores, justamente eu quero saber como é Nevita, sem ser a parte advogada, porque Nevita filha, Nevita mãe, Nevita esposa.
Menina Tabata, essas Como é questões para dar conta de tudo isso? essas questões acabam que me deixam muito, muito feliz e ao mesmo tempo muito emocionada, porque Nevita advogada, não existe uma Nevita advogada dissociada de uma Nevita mãe. Ah, agora eu sou advogada. Depois a gente tira a capa de advogada e entra no modo mãe. Não existe. A gente é mãe, advogada, é dona de casa, é tudo ao mesmo tempo. E quando a gente é mãe, a gente acaba que é também advogada, porque atende uma ligação de um cliente no meio do Dia das Mães, da escola, entendeu? É assim. E Nevita Mãe é isso, é estar aqui no podcast da Tabata com o filho dela, Ele tá assistindo. Aqui, vem aqui. Vem Não, cá, dá mamãe? Vem cá. Lindo, é um verdadeiro príncipe. Vai lá, lindão. Te amo, filho. Gente, isso faz parte dos ossos, né? Do ofício da advogada, mãe, Exatamente. esposa. E mostrando a ele que a vida precisa ser encarada assim, de forma muito leve, de forma muito tranquila, mas ao mesmo tempo com muita responsabilidade, né? Com verdade. E eu procuro ser muito responsável nos meus processos de família, sabe? Lá no escritório mesmo, apesar de eu ter uma equipe competentíssima que me auxilia. Como é o nome do escritório? XB Advogados. XB Advogados. Isso. Doutor André Xavier, doutora Raíssa Xavier. Eu gosto de estar à frente, sabe, Tabata? De todos os prazos, de fazer todas as audiências. Por quê? Porque quando você chega e me conta a sua vida, o seu problema, gera uma preocupação muito grande, uma instabilidade muito grande, se no dia da audiência eu lhe disser, Tabata, eu sinto muito, mas deu um choque de horário, quem vai fazer sua audiência agora é um substituto, é o meu sócio, entendeu? Então, os processos de família, eles são muito particulares, genuínos, sabe? Muito peculiares, digamos assim. Porque o cliente que lhe escolhe, que confia, que acredita, que conta a história dele, que é única, apesar de eu já ter feito dezenas de acordos, dezenas de audiência, cada vida é única, cada caso é único. Então, isso acaba que limita muito o meu tempo com meu marido, um tempo com meu filho, porque eu me entrego com paixão e estou à frente de todos os processos produtivos do escritório. Desde o atendimento ao cliente que chega lá, que muitas vezes sou eu que atendo uma ligação. Oi, você quer marcar? É Nevita, marque aqui comigo mesmo. A elaboração da petição, as reuniões, as peças. Naquela parte mais volumosa do processo, das petições, eu tenho assistentes competentíssimos, Pedro Guerra, Matheus Ribeiro, que me ajudam muito. Mas, o dia a dia, o cliente precisa de uma mão, sabe, Tabata? Me dê a sua mão. A gente tá junto faz tempo, viu? Eu sei o que é essa mão aí, porque eu já precisei e preciso sempre dessa mão. A gente precisa de uma mão e às vezes o cliente fica muito aflito. E eu digo claramente, olha, não se preocupe na audiência. Ai, mas e a audiência vai ser online, vai ser presencial? Não se preocupe. Esse seu não se preocupe é essencial pra gente se acalmar, eu vou estar lá segurando na sua mão. E outra coisa, antes que eu esqueça, porque eu não notei isso aqui. E Aníbal, me fala um pouco do seu esposo. Então, o meu esposo é assim, parceiro, sabe? Um esposo, parceiro. Todo mundo diz, Tabata, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Mas eu entendo que atrás do crescimento profissional de uma mulher também existem grandes homens, sabe? Então, muito da construção da Nevita hoje, da Nevita mãe, da Nevita advogada, da Nevita
profissional, sabe? Da Nevita mesmo, dona de Da casa. Nevita filha, porque eu sei que sua mãe lhe chama de fofinha. Exatamente, é verdade. É um carinho, assim, que a gente consegue sentir. Eu já participei de algumas reuniões online de círculo de oração, de estudo bíblico com a doutora Nevita. E a mãe dela estava online. E aí a mãe dela era sua irmã também. Fofinha, que estava chamando de fofinha. Acho que sim, porque quando eu era pequena, eu era assim, fofinha, como meu marido, como meu filho é hoje, sabe? E aí ficou fofinha. E é muito bom a gente... Porque eu venho de uma escola, Tabata, que amor nunca é demais, entendeu? Deixe de paparicar tanto que você vai... Estragar. Não, amor nunca é demais. Tem uma plaquinha lá em casa, na entrada da nossa casa tem uma... Que lindo. Tem uma plaquinha, amor nunca é demais, sabe? É verdade, isso aí faz parte. E eu procuro entregar esse amor da hora que eu acordo à hora de me deitar, sabe? Ao longo do dia, pequenas pílulas de amor. A gente brinca lá em casa, sabe? Que quando eu entrego essas pequenas pílulas de amor, como é que eu chamo, filho? Pílulas de nevitaminas. Que ótimo, gostei. Gostou? Pois é, agora o mundo vai estar sabendo, meu Deus, desse nosso segredo, né, filho? Vamos tomar também essas pílulas. Então, o que são essas pílulas de nevitaminas? É entregar bom humor, alegria, sabe? Risada com todos os problemas do dia a dia, sabe, Tabata? E como é que você faz para sair de uma audiência que teve um ápice, assim, de estresse, de problemas, aquela audiência chegar em casa e tá tudo bem? Como é? Porque isso é a mágica da vida profissional, sabe? Por mais que a gente tenha um sentimento de empatia muito grande por cada caso, a gente procure sentir a dor do cliente. Quando eu falo em dor, tem um jurista sergipano chamado Tobias Barreto, que disse assim: direito não é uma coisa que se sabe, direito é uma coisa que se sente. Então, eu vou aprender muito mais do direito sentindo do que sabendo. Sentindo sua dor, sua fala de Ibrahim, o estado de Ibrahim, ou então sentindo através dos sentidos da Você audição. se coloca no lugar... Do lugar do outro. Do que, como o jurista disse, sabendo. Então, a justiça, ela vem através de uma apreensão dos sentidos, Tabata, do coração, muito mais do que da razão. Mas eu acho que no início, essa fase de não misturar o estresse da profissão, no início deve ser mais difícil, não é? No início é mais difícil, mas aí hoje a gente acaba que com o passar dos anos e o profissionalismo, a gente sabe botar cada caso em caixinhas, sabe? Então, eu saio de uma audiência da caixinha Tabata. Eu me entrego ali, eu dou o meu 100% naquele ato. Quando termina, eu tenho que entrar ou em outra audiência, ou numa reunião, ou pegar o meu filho na escola. Eu afasto um pouquinho aquela caixinha, audiência Tabata, e entro na outra caixinha, no outro problema. Resolvo, fecho e entro no próximo, sabe? Para que isso não interfira na minha vida. E aí, quando eu entro na caixinha da família, eu procuro ser só família. E essa metáfora das caixinhas existem mesmo porque os processos de família têm um condão extremamente sigiloso. Então, tudo o que Tabata me conta na minha caixinha fica lá, guardadinho. Aí, depois eu entro na caixinha de Maria. E o que Maria me conta, eu guardo e deixo lá. Depois eu fecho o segredo de Maria, entendeu? E entro na outra caixinha, até chegar
à noite na caixinha de Aníbal. Que é a caixinha da oração, a caixinha da leitura do livro, do jantar em família, né, filho? Vamos começar agora as dúvidas que vocês mandaram para mim. É bom, né, a gente conhecer a advogada, o outro lado também, porque todo mundo conhece ali só aquela mulher bonita que está vestida, muito bem vestida no fórum, né, nas audiências. Poucas pessoas conhecem um advogado por trás disso Menina, tudo. falando em bem vestida, muita gente me pergunta assim: ai, doutora, a minha audiência está se aproximando. Como é que eu devo ir para a minha audiência? Eu vi até que você, essa semana, entrevistou uma... Lolita, foi. Lolita, não foi? Foi, Eu fiquei falando. sobre moda e Isso. estilo, né? Adorei. Vi, já fiquei fã, já tô seguindo Lolita, Ela é viu? ótima, ela é maravilhosa. Pois é. E aí, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: olhe, para uma audiência, no início, a gente não sabe muito como aconselhar nossas clientes, né? Mas hoje eu digo, olha, se a audiência está se aproximando, procure ir com uma roupa leve, que traduza quem é você. Uma calça jeans, uma sapatilha e, se possível, uma blusa de cor clara, uma camiseta branca ou begezinha. Por quê? Porque nas audiências de família, pelo rito, o primeiro ponto é uma audiência de conciliação. O juiz marca uma audiência de conciliação. E eu entendo que quando a mulher, quando a parte vai ali de forma mais despojada, de forma mais leve, entendeu? Com maquiagem leve, com batonzinho para ver o ex-marido, né? Faz escova no cabelo, mas não precisa ir tão sexy. Para receber o Oscar, não precisa... Pra não receber o Oscar. Porque eu já tive casos que a minha cliente foi belíssima, salto alto. Parecia que ia casar novamente. Parecia que estava toda de vermelho, É porque entendeu? causa o impacto da primeira impressão no juiz, Causa né? um impacto. Quem vai de vermelho para uma audiência de conciliação quer a guerra, entendeu? Então, nesta audiência, As cores falam muito. as cores falam muito. Não foi muito bacana, foi extremamente tensa essa audiência, que a cliente estava toda de vermelho, batom vermelho, brincão vermelho. Então, agora, pela minha experiência, doutor, e aí, minha audiência está se abrindo, estou tão nervosa, como é que eu vá? Vá como você sempre vai. Não precisa botar uma máscara e ser outra, entendeu? Se possível, vá com a camiseta de cor clara. Por quê? A pessoa chega leve, aberta para um acordo, entendeu? E uma coisa que eu sempre, falando agora em direito de família e moda, quando as pessoas chegam no meu escritório, elas geralmente estão muito tristes. E eu procuro não estar de blazer preto com elas, sabe? Porque blazer preto é uma cor mais sóbria, mais... Quando eu tava me arrumando pra vir agora, fiz uns stories. Aí eu coloquei um vestido, coloquei um conjunto, todo mundo, não, você vai se encontrar com a advogada doutora Nevita, bota um negócio mais formal. Mesmo, menina, eu não acompanhei. E aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou hoje? Puxa o microfone mais pra você. Ui, tá. Inclusive, falando em look, esse meu look hoje é Tá linda. Tô linda. Oh, meu Deus. É da Look Loja. Deixa eu ajeitar aqui. Aí, show. Ok. Pronto. Eu amo a Look Loja. Por que você não vira blogueira da Look Loja para as suas seguidoras terem Olha desconto? aí. Já fazendo merchan aqui da Look Loja. Por quê? Porque é look de camisa. Tô aqui toda com o meu look, não é, filho? Olha aí, Look Loja, já pode mandar aí um direct pra gente conversar. Pois é, tô toda de Look Loja. Amo as roupas da Look Loja Você se veste muito bem. para trabalhar. Então, mas aí, falando em investimento e direito de família, eu procuro nos meus atendimentos não estar de preto. de preto, sabe? E aí, no meu guarda-roupa é sempre azul, amarelo. Tons claros. Tons claros para as audiências de conciliação. Quando eu vou para uma sustentação oral, eu já vou com uma cor mais escura, porque eu quero que a atenção venha para mim, sabe? Mas
ir para as reuniões uma cor mais alegre, para melhorar aquela cliente Aquele clima, né? aquele clima, aquela cliente que chega tristonha. Vamos falar aqui, doutora Nevita, sobre... Eu vi uma postagem no seu Instagram que eu achei super interessante. Quem se separa é o casal, né? E não os pais. Isso, quem se separa é o casal, não são os pais, porque apesar de uma dissolução do casamento, os pais, eu entendo, da criança precisam, após uma dissolução, ser parceiros um do outro na rotina da criança, levar um médico, a uma escola, às atividades. Porque, senão, Tabata, isso gera a figura do pai provedor e pagador de pensão alimentícia, sabe? O pai que não é parceiro, ele acaba que se torna um provedor, o que é muito cômodo, pagar a pensão e não dar assistência. Dos dois lados, ou o pai ou a mãe, no caso. Ou quando, no pai ou a quando mãe. os filhos moram com o pai, a mãe só faz dar uma pensão, por exemplo. Isso. Também. Então, hoje eu luto muito no meu escritório para que as mulheres, elas mudem aquela frase bem típica que diz assim, elas chegam no meu escritório no primeiro dia e dizem, doutora Nevita, me tire tudo, só não pode me tirar o carro, o apartamento, a pensão, só não me tire os meus filhos, sabe? E aí, aos poucos, eu vou desconstruindo essa cultura de me tire tudo, só não me tire os meus filhos, sabe? Para ensinar, isso até é uma forma pedagógica, que ela precisa, os filhos não são dela, ela precisa que os filhos cresçam também em companhia, em convívio com o pai. E aquele patrimônio constituído durante a união é também dela. Então, me tire tudo, só não me tire os filhos, seria uma concepção retrógrada do direito de família, que a mulher ficava em casa recebendo uma pensão mísera, cuidando dos filhos, o pai abandonava aquela família, sabe? E aí hoje eu luto para mostrar às mulheres que o cenário de guarda compartilhada é o melhor, sabe? Eu luto para mostrar às mulheres que é bacana, aos poucos, a reinserção paulatina no mercado de trabalho, porque isso faz bem para a nossa autoestima, para a nossa, sabe? Claro, sem deixar de lado o dever de pensão alimentícia, de uma partilha de bens justa. Entendi. Nesse caso da divisão dos direitos e das obrigações, é muito importante, quando a gente pega uma advogados conscientes para os dois lados, porque não sobrecarrega nem o pai e nem a mãe. Isso. E o mais importante, e o filho não fica se sentindo um objeto de uma cruz. Eu sou o peso para o meu pai. Porque o pai fica jogando para a mãe e a mãe fica jogando para o pai. Isso é muito ruim quando acontece. E outra coisa, a criança precisa de um referencial, faz parte, é próprio da construção da identidade dela, saber quem são os seus criadores, quem é a sua prole, quem é a sua família. Família essa que não se limita ao pai, à mãe e aos irmãos, mas aos avós, aos padrastos, aos irmãos e socioafetivos. Entendeu? A família hoje, no direito de família contemporâneo, deixou de ser o retrato da família margarina, que era o pai, a mãe, o filho e o cachorrinho que aparecia lá atrás na Doriana, entendeu? Hoje em dia, a família, ela é múltipla, agregadora e muito cheia de amor. Aquilo que é amor em abundância, ele é bem-vindo, sabe? Então,
Igor, ele é também pai de Laura, pai de Ibrahim, assim como os pais de Igor são avós. Isso é o direito de família na sua essência, sabe, Tabata? É por isso que hoje a gente vê cada vez mais avós lutando para verem netos, sabe? Até pela guarda dos netos também, né? Pela guarda dos netos. Essa semana eu tive uma sentença lá no escritório que concedeu a guarda de uma criança numa disputa de guarda entre avós e o genitor. A criança ficou com os avós maternos, sabe? A mãe havia falecido e a criança morava com os avós no momento da doença da mãe. E quando a mãe falece, eclode uma disputa pela guarda da filha, entendeu? Então, aí passa... Claro, não são processos simples, não são processos rápidos, mas todos eles são feitos aliados, lado a lado, com psicólogos, assistentes sociais, mas veja que essa sentença justa não vai estar jamais num livro. Essa sentença justa, o juiz só alcança a justiça através de um olhar humano, empático, como dos sentidos, olhando, ouvindo, entendeu? As partes, principalmente a criança envolvida, né? Principalmente a criança. Hoje em dia, direito de família é puro sentimento. Por isso que se fala em abandono afetivo, sabe? Em abandonos materiais. Para quem ainda não sabe, que é seguidor novo, Igor, que é o meu marido, ele não é o pai biológico de Ibrahim. Porém, doutora Nevita, ela entrou com um pedido judicialmente para que Igor tivesse o direito de ser pai afetivo. Isso, um pai sócio-afetivo de Ibrahim, exatamente, Tabata. E aí na certidão não sai o pai biológico. Não sai o pai biológico, continua, mas o pai sócio-afetivo, os avós, vovó Mira, vovô Luiz, todos agora fazem parte, assim... da família. Legalmente, tudo acertou o nascimento de Ibrahim. Na verdade, Tabata, o direito, ele só vai homologar, ele vai ajustar, sentenciar aquilo que já acontece na realidade. Porque, na realidade, Igor já é o pai de Ibrahim há muitos anos. Desde bebezinho, desde o hospital. Há 8 anos já. Ibrahim tem 9 anos. Então, uma sentença, uma paternidade socioafetiva nada mais é do que a consolidação, assim, a cereja do bolo de uma família que já existe há muitos anos. Essa semana, no escritório, eu tive uma sentença de paternidade socioafetiva que tem 2 pais e uma mãe no registro. Eu fiquei muito feliz, muito honrada, porque foi um professor meu da Faculdade de Direito que me procurou para participar desse processo. Porque o amor, ele vai além do DNA, né? Os laços do amor vão além do DNA, vão além de qualquer coisa palpável que não existe. O amor, acredito que é propósito de Deus já. O amor é propósito de Deus, porque exato. Deus me colocou assim numa família, no meio de uma família. Inclusive, Ibrahim está agora lá na casa da minha sogra e do meu sogro. Deus me colocou na família que ele sabia que eu precisava. Ele deu a Ibrahim um pai, um super pai, que é Igor. Deu uns super avós, né? Minha mãe, obviamente, já era a vovó e é o resto da vida. Mas Deus disse assim, Luiz e Mira, esses daqui são os temperos que faltam para completar a vida de Ibrahim. E aí Deus trouxe, e eu sou feliz demais por ter essa família e poder... ter registrado na certidão de Ibrahim o nome do pai que tanto ama, que
aceitou ele, que escolheu ele, na verdade, né? Que escolheu ele. Que escolheu ele. Pois é, direito de família não é só tristeza, não é só divórcio, guarda, entendeu? Direito de família, a gente se emociona com essas questões da parentalidade socioafetiva que está cada vez mais em alta. Pais e mães que chegam, olha, eu quero adotar criança, ou então eu quero reconhecer o filho da minha esposa ou companheira como meu filho, e vice-versa, sabe? Por quê? Porque a família não é mais o pai, a mãe e o filho e o A gente cachorrinho. faz de tudo para que... Acredito que quando chegam casos no seu escritório de famílias que querem... os que já se separaram, tudo bem, você já dá continuidade ao processo, mas os que estão em processo de separação, acredito que você, como cristã, conversa, mas é isso mesmo que vocês querem, né? Isso. Mas é isso que a decisão final é essa. Vocês já tentaram conversar? Porque eu digo porque eu já acompanhei. É verdade, é sim. Porque quando um caso novo de divórcio ou de dissolução de união estável chega num escritório de família, ou no meu ou qualquer outro, a praxe do advogado de família é tentar a conciliação, o acordo, a mediação. E o próprio advogado, ele pode ser advogado do casal. Então, sempre a última alternativa Vai ser a separação. é a separação e é o ajuizamento de um litígio. Porque ainda que o casal diga, não, a gente está decidido que nós dois não damos mais certo. Mas a gente pode, através de um plano de parentalidade, sabe? Resolver. Olha, Tabata, não vou nem usar o exemplo de Tabata, mas enfim. Olha, a gente não é mais um casal, mas eu ofereço voluntariamente tantos salários mínimos a título de pensão alimentícia. Eu entendo que a guarda de nossos filhos, ela pode ser compartilhada, as férias elas podem ser divididas, os feriados, e a partilha durante a união, nós construímos isso e isso. Você compra, eu compro. Como a gente pode fazer um acordo para não levar isto aqui para um litígio? Então, é extremamente simples, extremamente simples. O que as pessoas problematizam tanto, na verdade, são 5 pontos. Um processo de dissolução de união estável ou então de divórcio, que nada mais é do que a dissolução do vínculo, a questão da guarda da criança, da convivência, da partilha e dos alimentos. Entendi. E por falar em alimentos, doutora, como é feito esse cálculo da pensão alimentícia? Vamos lá, esse é o assunto mais abordado e polêmico e cheio de dúvidas. Vamos lá, o que é que entra na planilha de alimentos? Gente, na minha planilha entra tudo. Até o condomínio da casa onde as crianças Netflix, residem. internet. Internet para as tarefas de casa, condomínio, a Transporte. água, a luz, o transporte, a gasolina, a farda, o inglês, a ração do cachorrinho que ele gosta, o presente de aniversário dos amiguinhos, diga mais... A roupa própria do esporte. O meu filho faz judô, então faz natação ou balé. A roupa do balé entra. Tudo que for de uso da criança. Tudo que for de uso da criança e para a manutenção da vida dela, certo? Então, assim, moradia, entra tudo. Então, se na sua casa a conta de luz é R$200 e moram 3 pessoas, certo? Divide 200 por 3, vai dar mais ou menos uns R$70 e bota lá que a fração da energia da criança é R$70 na pensão alimentícia. E faz esse cálculo fracionado com a energia, com a água, com o gás,
com a feira. Se a feira, pega lá as 3 notinhas da última feira, deu mais ou menos R$ 1.000. Divide pelo número de moradores da residência e coloca lá a fração da criança. Muita atenção com essa nota de feira, porque os advogados de família mais atentos, muitas vezes observam que tem feira com vinho, com petisco, ou então com muito doce, tá? Então, faça feiras para seu filho saudável, não bote itens pessoais na sua feira. Mas aí, divide pelo número de moradores e bota lá na planilha a fração do filho. Todos os gastos com educação, todos os gastos com escola, ou com plano de saúde. Se Passeio, com tudo. Passeio, lazer, roupa, enfim, gente, tudo que envolve, porque após a separação, os tribunais, a jurisprudência pede que a criança não mude, não caia o padrão de vida. É claro que depois de uma separação, vai haver uma queda, é natural, uma queda no padrão de vida. Mas aí os juízes entendem, ponderam que não deve haver uma queda drástica. E um esforço recíproco de ambos os genitores para manter na mesma Mesmo escola, padrão. no mesmo esporte, no mesmo bairro que mora, sabe? Que já vai mexer com a criança psicologicamente, porque não vai ter mais o pai e a mãe ali perto. Isso. E além do mais, ainda mexer na escolinha, no esporte. Ela estudava no Motiva, depois agora ela vai estudar em outra escola, longe de casa, longe dos amigos, sem nenhuma mudança realmente forte no poder aquisitivo do pai ou da mãe, é insensato, certo? Então, a pensão alimentícia engloba todas as despesas da criança de forma proporcional. E aí, como é que a gente faz, certo? E eu pago quanto? E o pai paga quanto? Junta, soma e divide tudo por 2? Não. Se você ganha 1.000 e o pai da criança ganha 10.000, cada um deve contribuir proporcionalmente às receitas de cada um. Então, esse cálculo também, mudando o lado da história, esse cálculo em cima do salário do genitor é feito, tipo, você vai pegar o salário da sua cliente e o salário do genitor, para ver Há vários cálculos de pensão alimentícia, porque não existe uma forma fixa, determinada, padrão. É sempre assim. Não. Os juízes, eles usam do bom senso, da ponderação, tá? Então, ou a pensão alimentícia vai ser fixada entre 10% a 25%, 30% dos vencimentos do genitor ou da genitora. Eu vou sempre usar aqui o termo genitor, porque 80% dos casos de família, o pagador de pensão é o genitor. Ou a gente vai contribuir de forma proporcional. Então, olha, as despesas da criança é tal. Pai, assuma todos os gastos da educação, assuma todos os gastos de saúde, plano de saúde, custeio de medicações, todas as terapias que não estão nem cobertas pelo plano e são particulares, assuma saúde e educação e dê aqui um mínimo em dinheiro para que eu possa pagar o lanche da escola e todo o resto eu assumo. Geralmente é assim, sabe, Tabata? E que todo o resto é esse. É a moradia da criança, é a roupa da criança, é o lazer da criança. Grande parte dos acordos de família são nesse viés, entendeu? Entendi. E quando o pai ou a mãe alega que não tem condição de pagar aquela pensão? Pronto. Quando o pai ou a mãe alega que não tem condição, a pensão alimentícia é descontada sobre seguro-desemprego, sim. A pensão alimentícia, ela, mesmo em situação de desemprego, é preciso pagar alimentos, sim.
Porque o desempregado, ele não está vivendo, ele não está... E a criança também não vai deixar de comer. E a criança precisa, claro. Então, mesmo numa situação de comprovado desemprego, ele precisa readequar o valor da pensão e pagar, revisar na justiça e pagar. Ah, mas ele não paga de jeito nenhum, ele se esconde, ele some. E aí, qual é a solução? Ajuizar. Quando se esgotam os meios de cobrar dos pais, cobra-se dos avós, certo? E aí, São os famosos alimentos avoengos. Alimentos avoengos, exatamente. Ah, doutora, o meu marido não quer pagar a pensão, já tentei, tem aqui, olha aqui a prova. Eu, mãe, eu não posso ajuizar imediatamente uma ação contra os avós do meu filho, se o pai está pagando em dia, certo? Se o pai é jovem, tem capacidade de prover. Mas, se eu provar ao juiz que existe um débito alimentar muito grande e já esgotou a minha possibilidade de pedir que o pai custeie esses alimentos, pode-se, sim, ingressar com uma ação de alimentos avoengos. E assim pode responder o restante da família. Se não for o avô, é o tio, é a tia, quem tiver a condição de pagar. Então, isso é muito polêmico, porque essa linha é uma linha reta. Então, é o pai e os pais do pai, certo? Geralmente, os tios, eles ficam de fora. A jurisprudência hoje não abrange que tios são obrigados a pagar a pensão, não, sabe? Eu vi pouquíssimos casos, é muito raro um tio ser obrigado. É mais seguro eu dizer que não é possível ajuizar ações de alimentos contra tios. É possível contra avós, mas contra tios o direito da pessoa se torna muito frágil. Entendi. E sobre alienação parental, porque quando vem o divórcio, geralmente, né, aí acontece em alguns casos a alienação parental, principalmente quando o pai ou a mãe arruma um segundo relacionamento, né, se envolve com uma outra pessoa, aí começa a alienação parental. Pois é, esse assunto eu acho que até o meu filho sabe, né, filho, que a gente não pode, o que é alienação? Já lhe expliquei. Só que eu já esqueci. Já esqueceu? Pega lá. Que horas são? Então, a alienação é quando o genitor ou a genitora, eles fazem condutas para dificultar o contato da criança com o outro, certo? O outro lado. O outro lado, exatamente. Que tipo de conduta é essa? Desde omitir informações relevantes acerca da criança, informações médicas, educacionais, a falar mal, que é a forma mais vulgar da alienação, até você omitir um endereço ou ir para outro estado sem informar ao outro lado, ao genitor ou genitora. Então, existem várias condutas caracterizadas como condutas alienadoras. Em geral, são condutas que contribuem para o afastamento do vínculo paterno e materno emocional, com o filho, né? do vínculo emocional, exatamente. Então, agora no São João, é muito comum telefonema de pais, certo? Doutora, eu estou aqui no São João da escola do meu filho. E aí, não querem que eu entre, porque hoje é sexta-feira, é o dia da escola, é o dia do São João da escola, mas é o final de semana do outro genitor. E então, eu posso ou não ir? Claro que pode, porque o final de semana, apesar de ser do outro, mas é uma atividade da escola. É uma atividade da criança. A criança não é propriedade nem do pai e nem da mãe. Qual é a criança que não quer, na construção de sua história pessoal, dos seus albinhos infantis,
ter lá no seu São João o pai e a mãe, ela de matuto. Eu tenho acordos, eu tenho um casal modelo, que eu não posso dizer o nome, mas eu chamo eles de modelo de casal do direito de família, que nesse tópico alienação, eles se superaram assim positivamente. Na minuta de acordo, disseram assim, né, Vita? Geralmente, filho de casal que é separado disputa festa de aniversário. Eu vou fazer uma festa da Frozen, vai ser gigantesca. A minha vai ser da Moana, entendeu? E aí a criança vive naqueles dois mundos, naquela ambiguidade entre dois mundos de quem pode dar mais materialmente. E o amor, cadê? E a presença? E aí o que foi que esse casal disse? Extremamente de bom senso. Na minuta de nossa família, eu quero que as festas das crianças sejam preferencialmente na escola. A minuta é o quê? Desculpa, a minuta é o acordo, é o contrato de convivência, certo? Eu quero que as festas das minhas filhas, elas sejam preferencialmente na escola. Por quê? Porque na escola vai estar sempre presente o pai, a mãe e os avós e os coleguinhas. São festas pequenas, intimistas, e na construção da identidade de nossos filhos, nos álbuns dela, independente da pessoa que eu esteja, da pessoa que minha ex-esposa esteja, nossos filhos terão os pais ao longo da infância dele. Mas isso aí é uma maturidade, assim, no nível hard do casal. Pois é, mas eu aplaudo esse casal. Deveriam ser todos assim, infelizmente não é assim sabe? que acontece. Mas assim, aí aos pouquinhos, por isso que o direito de família, ele é muito na prática, é uma vivência diária. Mas Eita, estava falando agora. Essa alienação, ela acarreta na perda da guarda? E isso, o pai que aliena, se for comprovado que ele está dificultando, que ele está impedindo o contato do genitor ou da genitora com o filho, claro, como é que a gente comprova isso? Hoje em dia, rede social é muito simples, foto, print, né, vídeo da pessoa num evento, sem poder entrar, sem poder se aproximar da criança, vídeo tentando ligar e não consegue. O genitor alienador, através da comprovação da conduta alienadora, ele tem sim uma série de sanções e uma delas é a perda da guarda, sim. Eu tenho uma cliente que mora em São Paulo, acho que você até já ajudou ela, Tabata, uns anos atrás, quando ela veio para João Pessoa e ela foi privada de ter Compartilhei no Instagram. Compartilhou no Instagram, A gente não pode falar os nomes, mas a gente sabe de quem a gente está falando, pois é. E ela é minha cliente e ela luta muito para ter acesso ao filho. Para ter acesso ao filho. E sobre o lado do abandono afetivo, doutora? Então, o que é o abandono afetivo? O abandono afetivo, eu vou dizer através de uma imagem mental, que todo mundo vai fazer agora. É aquele pai que diz assim, todo final de semana eu chego, 9 horas eu tô aí. Aí a criança toma banho, prepara a mochilinha, fica esperando. E fica esperando o pai. Dá 9, dá 10, dá 11 e ele não chega. E ele ele não liga no aniversário, no dia das crianças. E ele nunca aparece. E se perguntar a ele, numa audiência, quem é o melhor amigo do seu filho? A instrução de uma audiência de abandono de família pode ser feita através de perguntas simples. Qual é a sobremesa que seu filho mais gosta? Como é o nome da professora dele? Qual é a turma que ele está?
São perguntas simples assim do Isso dia a dia. isso cabe processo, Isso. abandono afetivo. Isso cabe, hoje em dia, cabe sim. Falando disso, você também sabe a minha, né? Sei, mas vá sentar, vá. Tá. Participação especial, né, gente? É. Sim, doutora, e isso cabe... Cabe sim processo. Cuidado, filho, sente, não podia ter trazido, né? Pode ficar à vontade. Tudo bem, boa noite. Sobre o abandono afetivo, que cabe processo. Cabe processo e cabe indenizações também de danos morais para o pai que abandona afetivamente. Que não vai fazer uma visita, que Que não vai fazer uma visita, que não procura saber como o filho tá. alguma das vezes tem aquele que só deposita o dinheiro na conta e mais nada. Isso aí, olhe lá, que ainda e tem o que nem deposita e nem procura saber do filho. O que não deposita e não procura saber do filho, esse tipo de conduta é criminoso, é abandono material, certo? Crime de abandono material, pai que não deposita nada. E o abandono afetivo é quando a criança, comprovadamente, ela tem traumas por conta dessa ausência do genitor ou da genitora, sabe? A gente conversa assim, conversando na teoria, né? Na teoria, já é pesado essa causa do abandono afetivo e quem dirá na prática, né? É muito pesado, é muito pesado. É sim, tá? Por isso que é importante o acompanhamento quando existe desde o início do processo de uma separação, né? Quando o casal decide que não vai mais estar juntos, é importante o acompanhamento até de um psicólogo para ambas as partes, para que tenha uma maturidade de não envolver a criança nesse meio, de saber qual é a sua responsabilidade sem estar querendo colocar mais para um lado ou mais para o outro, de não haver a alienação. É muito importante o acompanhamento de um psicólogo junto com um bom advogado. Isso, é muito importante o acompanhamento de um psicólogo. Hoje, terapia deixou de ser um luxo e passou de ser um item de primeira necessidade, né? Então, é muito importante, sim, sobretudo, bom senso. Se os pais, mas eu não tenho nem dinheiro para feira direito, como é que eu vou pagar um psicólogo, sabe? O bom senso, o diálogo deve reger. O direito nada mais é do que a tradução de uma balancinha, entendeu? Daqueles 2 pratos da balancinha. Então, pronto, é você equilibrar, é você se ver no outro. É para que seu prato não esteja mais pesado do que o outro. É você não querer para o outro o que não queria para si, sabe? Então, é esse bom senso que deve reger as relações familiares. Sobre a guarda unilateral. Então, muita gente tem dúvida. Qual é a diferença entre guarda unilateral e guarda compartilhada? Guarda nada mais é do que o conjunto de decisões da forma de criação de uma criança ou de um adolescente, tá? Esse termo menor não está mais em uso, certo? A gente deve evitar dizer, meu filho é menor de idade. Não, porque isso desvaloriza, tem um caráter meio pejorativo, dizer que uma criança é menor. A gente fala de criança e de adolescente, mas não deve mais usar o termo menor de idade. Entendi. Tá? Mas, enfim, guarda diz respeito às questões que envolvem a autonomia na forma de criação da criança. Apenas isso, independente do regime de convivência, antiga visitação, certo? Então, na guarda unilateral, é apenas um dos genitores que vai determinar a forma de criação daquela criança.
no que diz respeito à escola que vai estudar, ao tipo de tratamento que vai adotar, certo? Basicamente é isso. E na guarda compartilhada, independente se mora com a mãe, se mora com o pai, a guarda compartilhada é quando os genitores decidem compartilhar a forma de criação do filho. Aí vem as dificuldades. Quando eu não tenho um bom diálogo com o pai do meu filho, dificilmente eu posso compartilhar uma guarda, porque a base para a existência de uma guarda compartilhada é o diálogo. Verdade. E quando existe guarda compartilhada, é verdade que não precisa pagar pensão? Eita, muito pai diz isso. Muita mãe chega lá no meu escritório e diz assim: doutora, o pai disse que como a guarda é compartilhada, ele não vai mais pagar a pensão. Verdadeiro ou falso? Até merece uma caixinha de pergunta. Verdadeiro ou falso? Quando a guarda é compartilhada, é verdade que não precisa pagar a pensão? Falso demais, gente. Falso, falso, falso. Aí aqui eu incorporo a Nevita, que é professora, entendeu? Por quê? Porque a guarda, voltando, ela se limita à forma de criação dos filhos, entendeu? Nada tem a ver com as despesas das crianças. Então, independente da guarda ser compartilhada ou unilateral, todos os genitores, ambos, devem contribuir proporcionalmente. Se eu ganho muito, eu contribuo mais. Se eu ganho menos, eu contribuo menos. Mas ambos devem contribuir com as despesas, que a gente já viu, dos filhos. Entendi. E mais uma dúvida que eu não poderia deixar de perguntar. Como você é uma advogada muito ligada no meio da internet, né? Tá, certo. A internet interfere positivamente ou negativamente? Para os processos de família, a internet interfere positivamente, sabe? Eu entendo que a gente só posta aquilo que a gente quer postar. Então, a gente não pode, depois de postar e ver a nossa foto no processo de família, se arrepender e brigar com o ex-marido ou a ex-mulher ou com a advogada do casal, entendeu? Mas postou na internet... print. É print. Eu tenho print, tenho provas. Tenho provas. Postou na internet, Instagram, ou até mesmo a internet, gente. Eu não digo nem só rede social. A internet hoje, ela veio para nos ajudar. Então, tudo da sua empresa está na internet. Botou o seu nome no Google. No Google aparece. Vai aparecer. Até processo, se tiver. Só não aparece... Vai aparecer processo. Só não aparece o conteúdo do processo, se for sigilo, né? Mas aparece o nome da pessoa. Se você é médico, a gente tem um banco de dados dos estabelecimentos de saúde para saber todos os seus vínculos, sabe? Enfim, a advogada de família é também um pouco de detetive nesses mecanismos legais, tá? De busca na internet para obter essas informações. Entendi. Mas a internet veio para nos ajudar e as redes sociais através da teoria da aparência, que hoje é completamente falada assim em abundância no direito de família. É ótimo, porque o genitor tá na rede social, andando de lancha, andando de Ferrari, em altas viagens, quando é na audiência... Tá um mendigo. O mendigo. Não, o mendigo ganha dele, com certeza. Pois é. E aí vem a teoria da aparência, que diz o seguinte: ainda que você diga, que você comprove através de uma carteira de trabalho que não está assinada, ou então de um saldo na conta que está zerado, ainda que você comprove que você é pobre, hoje em dia, esses prints da aparência não é que valem mais, mas tem um valor de prova relevante, significativo. Entendeu? Então, o passeio de lancha, a roupa com jacarezinho,
o relógio com a maçãzinha, o cinto com o Hzinho, entendeu? Tudo isso vai Eu com tenho prova. uma amiga lá no escritório, advogada, que ela é uma expert em detectar nas fotos esses sinais de riqueza, entende? Porque hoje em dia há uma descrição muito grande nos sinais de riqueza, né? Então, como é que as pessoas ostentam, ou então não ostentam, mas sinalizam que são ricas, Mas né? isso é válido? Foi até bom você falar nisso, que eu vou lhe dar um exemplo. No meu processo de Ibrahim, por exemplo, o que eu posto não faz com que o genitor perca a obrigatoriedade de pagar a pensão. O que o meu Não. marido, um exemplo, o que o meu marido me dá, o meu marido me dá um celular, meu marido me dá algo, algum presente que eu poste, isso aí não tira Não, de jeito a nenhum. obrigatoriedade do genitor pagar a pensão, né? Nada tira a obrigatoriedade de ambos os genitores contribuírem com o pagamento da pensão alimentícia. Porque tem muita gente... A isso- única coisa que tiraria era um comprovado estado ou de miserabilidade de um dos genitores ou de incapacidade. Está em cima de uma cama, estado vegetativo. Então, de fato, aqui ele não pode pagar a pensão, certo? Que não é o caso da maioria dos genitores do Brasil. Mas... Porque tem muita gente que fica com medo, principalmente mulheres. Mulheres que, eu não vou postar porque meu ex-marido vai ver e vai achar isso, aquilo. A gente também não pode deixar de viver por conta do que o outro lado vai achar, né? não pode. Cada um tem a sua obrigatoriedade na pensão alimentícia dos filhos. Cada um tem a sua obrigatoriedade. Então, o valor do print, ele pode ser relativizado. Não é uma prova, ele estava com uma camisa que tem um jacarezinho, tem aqui, eu sei que na nota fiscal essa camisa é 500 reais. Aí ela vai dizer, não, mas isso aqui é falso, isso aqui eu ganhei, isso aqui é cortesia, isso aqui é permuta, tá? Então, toda prova tem um valor. E quem atribui valor à prova é o juiz da causa, através de um olhar apurado e sensível de cada fato específico. Porque vai ter um genitor que pode estar usando uma camisa falsa, uma camisa... mas Réplica, tem né? réplica, mas tem outro que não. Tem outro que, de fato, tem condições. Então, o nome disso, da teoria dos prints, digamos assim, o nome técnico é teoria da aparência. Entendi. E a internet também tem ajudado bastante nas causas judiciais em relação até às notificações. E As pessoas isso, podem ser notificadas citadas através por WhatsApp, exatamente, podem ser, sim, isso facilitou muito, principalmente a questão da celeridade, do custo para a justiça, porque é muito mais barato uma citação por WhatsApp do que deslocar deslocar né? oficial de justiça, a gasolina paga pelo Estado, as horas de deslocamento. Então, eu sou uma pessoa completamente fã das inovações. Falando nisso, agora, dia 29 de junho, eu vou para São Paulo para o Law Tech Day. Que eu vi no seu Instagram. que é um dia inteiro na Expo Norte Center, em São Paulo, dedicado... É uma feira de inovações jurídicas, sabe? Então, eu sou completamente a favor de tudo que vem para facilitar, para otimizar o tempo, para diminuir o custo, para aumentar a eficiência do processo de produção. O PJE mesmo é a plataforma onde as ações elas são ajuizadas. E muita gente critica, o PJE cai, o PJE é lento, o PJE é ruim. Eu sou uma fã do PJE. Antes do PJE, eu advogava numa época pré-PJE e a gente estava com pilhas de processo, entendeu? Tendo que tirar cópia, que digitalizar, que ir até o juiz. E hoje não, a gente
liga para uma assessoria e diz: doutor, eu gostaria de agendar com um desembargador uma videochamada para despachar, para abordar mais o rápido. processo tal. Se torna muito mais fácil, menos honores para o Estado. E quando é mais barato para o Estado, é mais barato para o cidadão também. Entendi. Nossa conversa tá ótima. Eita, Já fez mas uma a hora de conversa tá já. joia. Mas foi um prazer lhe receber aqui. Prazer Eu é espero todo que meu. vocês que acompanharam aí nossa live tenham entendido tudo que a doutora Nevita passou para vocês. Isso aqui é só um pouquinho do que ela tem para passar. Vamos marcar outros encontros, doutora Vamos Nevita. sim, Tabata. E eu gostaria até de fazer aqui uma enquete com suas seguidoras. E aí, gente, vocês querem um podcast da advogada ou não? Eu acho uma ótima ideia, porque tem muita pergunta, tem muita gente com muita dúvida sobre direito de família, principalmente. Então peçam aí a Tabata, um quadro no podcast da Tabata. Olha aí. No Conta Tudo, no Me Conta Tudo. E se você pudesse, aliás, você pode agora deixar um conselho para as jovens advogadas e advogados que estão lhe assistindo agora. O que você deixaria como conselho? Tá, vamos lá. Como conselho para os jovens advogados, eu entendo que o estudo, a educação é o único caminho que nos leva à liberdade, à liberdade de conhecimento, à liberdade financeira. Então, o conselho que eu dou a você que é jovem advogada é que nunca deixe de estudar incessantemente, de se especializar, de fazer cursos na sua área e que um dia, em pouco tempo, se você gosta e se você faz aquilo com competência, em pouco tempo você vai chegar onde deseja. É isso. E também a importância de saber qual a área que vai querer atuar, se é direito de família, quais são as áreas que tem tanto? Criminal, família, previdenciário, empresarial, consumidor, direito médico, direito civil. Isso é muito importante, né? Porque aí você trabalha com amor, com dedicação àquilo que você faz, né? O conselho que eu dou aos jovens advogados é o seguinte: nos primeiros 2 anos de advocacia, procure conhecer um pouco de tudo, um pouco de cada área. Como médico jovem, ele geralmente vai para um ambulatório e recebe um pouco de tudo que chega ali naquele pronto-socorro, na linha de frente de um hospital. E aí, aos poucos, ele vai se identificando com a área que ele mais gosta. Então, eu sugiro aos jovens advogados, primeira coisa nunca pare de estudar, sabe? Sempre curso, mestrado. Isso foi um diferencial na minha carreira, eu poder aliar a vida prática à vida acadêmica. E número 2 é que depois de passar ali um pouquinho por algumas áreas, ele foque em um nicho, em uma área que ele gosta. Porque se ele faz aquilo com amor, ele vai se dar bem, ele vai ter sucesso e a propaganda, a velha propaganda funciona, que é o boca a boca, viu? Porque, a doutora Nevita é minha advogada. Quando a gente escuta uma cliente dessa, gente, quando a gente escuta alguém dizendo, eu preciso de um uma advogado, doutora Nevita, e assim vai. Por quê? Meu Porque a gente recebe o seu amor, o seu carinho, a sua dedicação como pessoa e como advogada pelo que você faz, né? Obrigada. Deixa eu lhe dar um abraço aqui ao vivo. Vem cá. Peraí, deixa eu ir Um aí. prazer recebê-la, gente. Muito obrigada por estar comigo aqui. A todos vocês que nos assistiram, recebam o nosso abraço em casa. E antes de começar a live, a doutora Nevita já trouxe uma ótima novidade para vocês. Sim. Para você que está me assistindo aí, que está precisando de uma advogada de família, manda para mim um direct que eu vou selecionar a sua história, vou dar uma estudada e aquela que estiver, assim, precisando mesmo... Eu vou atuar com muito amor, eu vou lhe ajudar com muito amor a resgatar os seus direitos, a sua autoestima, o seu amor próprio, os direitos de seus filhos. Um beijo para vocês, grande. Fiquem na paz e até a próxima. Até Foi um a prazer, próxima. viu? Tchau. Vamos receber aqui. Sinto paz em mim. Deus e Marco. Assim Marque Deus. que me
Acorda, meu filho, saiba que tu é amado. Vem, anda comigo, seguindo os meus passos.